Olha, independentemente de gostar ou não do Lula, tem uma coisa que ninguém pode apagar. A trajetória desse homem é uma das histórias mais improváveis da política mundial. E nessa entrevista, Lula abre o coração ao falar da fome, da pobreza extrema, da infância que ele praticamente não teve. Mas também faz críticas pesadas à imprensa, à Lava Jato, às emendas secretas e ao sistema político que transformou o Brasil num balcão de negócios. E, sinceramente, tem muita verdade incômoda aí. Eu gostaria de saber do senhor como é que foi a sua infância lá em Garanhuns. Se você brincou muito de pipa, você jogou muito peão e comeu muita rapadura, ou como é que foi a sua infância lá? Me responda, por favor. Ô, lindinho, maçarico do acordeon. Deixa eu falar uma coisa pro maçarico do acordeon. Deixa eu falar uma coisa. Lá em Caetés eu não tive infância. Um moleque com 7 anos em Caetés, onde eu nasci, o único brinquedo que eu tinha era quando ia chover, que eu ia pegar tanajura. Você foi comer pão aos 7 anos, Eu fui comer pão em 7 anos em São Paulo já. São Paulo já. Então, veja, eu não tive infância. Eu, na verdade, o primeiro presente que eu ganhei na minha vida foi eu mesmo que me dei. Comprei uma bicicleta velha, sabe? Eu tinha 17 anos. Eu, quando cheguei em São Paulo, ia para a escola, só tinha uma calça curta marrom, com um suspensório azul e outro verde, porque eu não tinha o pano para fazer os dois a mesma cor. E eu ficava aquela calça de segunda a sexta, sábado eu tinha um short azul, colocava o short sábado e domingo. Minha mãe lavava a calça, na segunda-feira eu pegava a calça. Dona Lindu. Então eu não tive infância. Mas também não me arrependo disso não, porque uma coisa que a minha mãe me deu foi muito caráter, foi muita honradez, e isso é motivo de orgulho. E lições de economia, eu nunca reclamei. Veja, eu às vezes eu levava a marmita no trabalho, e segunda-feira é o dia que o trabalhador leva a marmita mais cheia, porque tem o macarrão do domingo, tem o frango, a coxa de frango. E eu tinha segunda-feira, uma vez eu fui almoçar, a gente sempre tem grupo de amigos assim, sempre é 6 amigos do lado. E eu sempre abria a minha marmita devagarzinho para ver primeiro o que tinha dentro. Eu abri a tampa da minha marmita, não tinha mistura, era só feijão e arroz. Aí eu fechei e falei, não estou com... Aí um amigo meu falou, ô Taturana, me dá tua mistura. Aí eu falei, não vou dar porque eu vou comer depois. Sabe? Eu, quando a Vilares fez um restaurante, eu muitas vezes pegava a carne que vinha para comer e embrulhava para levar para minha mãe comer. Porque eu tinha carne para comer na fábrica, ela não tinha. Então eu levava. E tudo isso não me fez ser um cara raivoso, sabe, cheio de... Não, foi assim. Eu não posso me queixar da vida, porque eu acho que Deus foi muito generoso comigo. Porque sair da onde eu saí, sabe, chegar onde eu cheguei, sabe, eu só posso agradecer a Deus. Agora, a gente está com a Nath Finanças aqui, mas a dona Lidu Finanças foi muito forte para o senhor também, que teve aulas de economia, eu falei na abertura do programa. Não, é porque minha mãe era analfabeta, Cícera, e a gente chegava em casa, naquele tempo a gente ia com envelope de pagamento. Eu não esqueço, não quero um envelopinho amarelo, sabe, que a gente recebia. Chegava os 8 filhos e colocava o envelope em cima da mesa. A minha mãe, que era analfabeta, ela sabia contar dinheiro, ela contava, isso aqui nós vamos ter que pagar a padaria, isso aqui nós vamos ter que pagar o bar, isso aqui nós vamos ter que pagar isso. Se sobrasse um pouquinho, ela pegava o meu irmão mais velho e dava, isso aqui é pro seu transporte, isso aqui é pro seu não sei o quê. Para mim nunca sobrava, eu era o caçula da família, nunca sobrava. Então minha mãe dizia, vocês não podem gastar o que vocês não têm. Vocês só podem gastar o que você tem. Eu aprendi assim. Por isso é que eu fico nervoso quando eu vejo o sistema financeiro ficar falando de déficit fiscal, sabe? Se tem uma coisa que eu aprendi a cuidar, foi do meu nariz. Sabe? Eu sei que o país não pode se endividar. O país deve se endividar para construir um ativo novo. Sim, sabe? Se você quer fazer sabe, uma obra nova, você pode se endividar porque o recebível daquela obra pode garantir que você possa pagar aquela dívida. Uma hidrelétrica que você vai fazer, uma rodovia, uma ferrovia. Então, eu acho que existe no Brasil uma bobagem do sistema financeiro, sabe, que todo dia, que o déficit fiscal vai dar 0,1 de déficit. As pessoas não contam que os Estados Unidos têm uma dívida interna de quase 120% do PIB, que o Japão tem 200% do PIB de dívida, que a Itália tem 160%. As pessoas não falam. Mas o Brasil tem que dar lucro. Por quê? Porque o sistema financeiro quer receber a sua dívida interna. Então, eu fico muito irritado com isso. Eu quero que as pessoas se endividem, eu quero que as pessoas tenham coisa, eu só quero que as pessoas tenham cuidado. E isso eu trato com muita seriedade. Eu aprendi com a dona Lindu. Cícera, eu tenho coisa na minha vida que eu conto. Quando eu vou entregar casa, nós estamos entregando casa de 49 metros quadrados. Eu tenho a famosa casa do Pum, a varanda do Pum, aqui no Rio de Janeiro. É mesmo? Aqui no Rio de Janeiro, eu fui entregar a casa e
E eu estava lá vendo as casas, eu fui visitar apartamento, uma casinha de 42 metros quadrados e não tinha uma varandinha de 1 metro. Estava lá o dono, o presidente da Caixa Econômica e o dono da empresa que fez a casa. Eu falei pro cara, meu amigo, me diga uma coisa, não dá para você fazer uma varandinha nessas casas? Você não solta pum? A família dentro de casa numa salinha de 3x3. Uma salinha de 3x3. Pai, mãe e 2 filhos. Pode ter um que tá com desarranjo intestinal. Vai soltar o pum aonde? Vai soltar o pum, vai soltar o... Se tiver uma varandinha, a pessoa sai lá fora, finge que vai assobiar, finge que vai ver a lua e solta o seu gás de efeito estufa lá fora. Maravilhoso. Aí o pessoal fala, bobagem, não é verdade. Todo mundo solta pum. E mudou a planta da casa. Eu só queria garantir que tivesse a varandinha do pum. E hoje todas as casas têm, além da varandinha do pum, tem biblioteca. Todo conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida tem biblioteca. Muito bom. Agora vamos. Olha, Até porque tudo é politizado, deixa eu né, te contar, presidente? política, ninguém nunca gostou de política, querida. O povo não gosta de política. O povo precisa ser, sabe, educado para gostar. E a responsabilidade é dos políticos. Por que você acha que o povo vai gostar de política se você tem 80% de mentira na televisão, denúncia de corrupção e muita denúncia que às vezes nem é provado? Eu não vou entrar no meu caso, mas a Lava Jato foi a grande mentira do século XXI nesse país e os meios de comunicação fomentaram 2 monstros, chamado Moro e chamado Delayol, e que depois não provaram nada. Quebraram muitas empresas, porque quando uma empresa pratica ato de corrupção, você prende o dono da empresa e deixa a empresa gerando emprego. Mas aqui o objetivo era quebrar as empresas a serviço de quem? 4 milhões de empregos foram desmontados com todo aquele episódio da Lava Jato. A serviço de quem? Então eu não vi ninguém pedir desculpa. Ninguém pede desculpa nesse país. Sabe, os meios de comunicação poderiam demorar 50 anos para reconhecer, pedir desculpa no regime militar. Sim. E agora eles vão demorar mais 50 para pedir desculpa o que fizeram com o monstro da Lava Jato. A mentira deslavada que foi montada de gente que tinha desejo de assumir o poder nesse país. Você está se candidatando a Então a governador, política, ela vai depender dos políticos, tá? Vai depender dos políticos. Então, se os políticos forem dignos, fizerem as coisas corretas, passarem as coisas corretas para a sociedade e trabalharem em benefício da sociedade, ela pode gostar de política. O que eu tenho dito para a juventude? Eu faço muito encontro com jovens, com estudante, eu digo o seguinte, olha, você precisa gostar de política, porque o dia que você achar que não tem mais político honesto no mundo, que ninguém presta, ainda assim você tem que gostar de política e você tem que entrar na política, porque você, entrando na política, você, quem sabe, é o político honesto que você deseja que o Brasil tenha. Sim. Mas se você fica de fora só criticando, você não vai consertar. Então é importante que os partidos aprendam uma lição. Os partidos aprendam a lição. Eu, por exemplo, estou muito chateado com a organização política do país. Eu era favorável a fundo partidário, eu era favorável a fundo eleitoral, hoje eu sou contra, porque ele levou a promiscuidade na política. Presidente, O PT não gosta que eu falo isso não, viu? Se tiver petista me ouvindo agora... Tem bastante. Mas é que Não levou, só, tem é que muita levou a gente. promiscuidade, sabe? Um deputado hoje, ele tem 50, 60 milhões de emenda por ano, sabe? O fundo partidário, sabe, para ajudar as pessoas a se eleger, ou seja, eu acho que quem tem que ajudar as pessoas a eleger é o partido, tem que fazer finança, tem que fazer festa, tem que vender as coisas, tem que vender sapato, vender meia, vender bota, vender qualquer coisa. Eu, em 82, para criar o PT, em 82, eu ia fazer comício em Araraquara, eu subia no caminhão, fazia propaganda, vendia camiseta, vendia macacão, que era Partido dos Trabalhadores, vendia macacão, vendia bola, vendia fita métrica para arrumar dinheiro, para encher o tanque de gasolina, para fazer comício em outra cidade. Olha só, deixa eu contar Era uma coisa pro senhor, maravilhoso isso. presidente. O que mais chama a atenção nessa entrevista do Lula não é nem a parte política, é a parte humana. Porque quando ele fala que não teve infância, aquilo não soa como discurso ensaiado. Soa como memória de quem viveu a fome de verdade. De quem chegou em São Paulo sem ter sequer pão para comer. E isso mexe com qualquer pessoa minimamente sensível. Enquanto muita gente da elite brasileira nasceu cercada de conforto, Lula conta que tinha uma única calça para a semana inteira, que levava marmita só com arroz e feijão, que escondia a comida dos colegas por vergonha. Isso não é narrativa inventada de maqueteiro. Isso é o retrato brutal do Brasil desigual que sempre existiu, e que muita gente rica prefere fingir que nunca viu. E talvez seja exatamente por isso que Lula consiga falar com o povo de um jeito que poucos políticos conseguem, porque ele conhece a dor do trabalhador na pele. Ele não estudou pobreza em livro, ele viveu. Agora, uma das partes mais fortes da entrevista foi quando ele falou da Lava Jato e da imprensa. E vamos ser sinceros aqui. Durante anos venderam Sérgio Moro e Dallagnol como heróis nacionais. A televisão transformou os dois em celebridades.
Quem questionava os abusos era tratado quase como criminoso. Só que o tempo passou, e hoje ficou escancarado que houve perseguição política, manipulação e destruição de empresas brasileiras inteiras. Lula foi direto ao ponto quando disse que a mídia ajudou a criar dois monstros. E olha, difícil dizer que ele está errado. Quantos jornalistas fizeram meia-culpa? Quantos grandes veículos reconheceram o estrago que ajudaram a causar no país? Porque não foi só o Lula que foi atingido. Foram milhões de empregos destruídos, setores inteiros da economia desmontados e um ambiente de ódio político alimentado diariamente. E outra fala importante foi sobre as emendas secretas e o fundo eleitoral. Lula basicamente admitiu algo que muita gente da esquerda já critica há anos. O sistema político brasileiro virou uma máquina de negociação fisiológica. Deputado com dezenas de milhões em emendas, enquanto falta investimento em saúde, educação e moradia popular. Aliás, quando Lula fala da varanda do Pum, pode parecer piada, mas ali existe uma visão de dignidade humana. Ele pensa na vida real das pessoas pobres, coisa que muito político engravatado nunca fez. No fim das contas, essa entrevista mostra um Lula mais humano, mais experiente e também mais indignado com o rumo da política brasileira. E gostem ou não dele, uma coisa é fato. Poucos líderes conseguem transformar a própria história de sofrimento numa ferramenta de identificação popular tão poderosa quanto ele consegue.